Olá pessoal, hoje a gente veio aqui falar sobre a visita técnica de análise de aptidão florestal. Eu sou Rodrigo Ciriello, faço a parte comercial aqui da Futuro Florestal e quando os clientes nos procuram, muitas vezes sou eu que faço o atendimento. Então, clientes procurando mogno africano, guanandi, teca e diversas outras espécies que a gente trabalha como carro-chefe para a produção de modelos florestais e agroflorestais. Bom, a primeira pergunta que eu faço para o cliente é como ele identificou que aquela ou aquele projeto é o ideal para ele. Então, saber se ele já fez uma análise da terra, uma análise de solo, verificou se aquela espécie que ele está procurando é ideal para aquele tipo de terreno. E a grande maioria das vezes o que me respondem aqui, eu achei na internet, vi que é um bom negócio e quero fazer esse projeto na minha propriedade rural. Bom, primeira orientação que eu dou, como pessoa que já trabalho nessa área há muito tempo, é que é necessário fazer uma análise um pouco mais cautelosa para saber se é apto plantar na propriedade dele, e não simplesmente vender as mudas e depois eu falo com você daqui a um ano. Muitas pessoas procuram a gente com demandas pequenas, 50, 100, 200 mudas, e quando a gente pergunta por que o cliente vai plantar aquela quantidade, eu quero testar para ver se é apto plantar aqui na minha propriedade rural. Então, para o caso, a gente tenta sempre identificar qual é a escala que vai plantar. É 5, é 10, é 20, é 30, 50 hectares. Quantos hectares você pretende plantar? Porque com certeza o mais ideal a se fazer é uma análise de aptidão florestal que identifique diversos fatores que vão dizer se essa área pode ou não plantar. Eu estou aqui hoje com um engenheiro florestal, Matheus Costa, é um dos engenheiros aqui da nossa empresa. Aqui na nossa equipe nós temos engenheiros agrônomos e engenheiros florestais que fazem esse atendimento. Eu vou passar aqui para o Matheus para ele explicar um pouco de como que funciona na técnica essa parte da análise de aptidão florestal. Matheus, fala aqui um pouco para a gente o que o produtor que está interessado precisa saber do que compõe essa visita, Bom, primeiramente, Rodrigo, a gente tem que observar bastante o que o produtor realmente precisa, Então, se ele já entrou em contato com a gente, realmente ele está precisando de uma tomada de decisão, ele está precisando decidir o que ele vai fazer com a área dele. Na visita de análise de aptidão, primeiramente a gente faz a parte de campo, A parte de campo é muito importante, onde a gente faz os levantamentos de diversas características relacionadas à infraestrutura da propriedade, ao acesso que você faz tanto externo quanto interno à propriedade, para que a gente possa chegar com qualidade na área, sem muitos riscos e sem demora também para ter esse acesso, poder retirar e chegar material. A infraestrutura, como eu falei antes, também é muito importante, pois a gente vê benfeitorias, maquinário, etc. Nós temos também os fatores ambientais, que são muito importantes, como as chuvas, a parte de temperatura média anual e eventualmente também os perigos que a gente tem aqui, principalmente no sudeste e sul do Brasil, parte do centro-oeste também, que são as geadas, Então, que prejudicam muito o desenvolvimento das espécies de madeira nobre tropical. Também levantamos então fatores de solo, realizando a análise de solo, a amostragem de solo para posterior análise em laboratório, e também as características de relevo, a topografia geral da área, para que a gente possa ter ou uma mecanização ou trabalhos manuais sendo realizados. Além disso, e por último, o histórico do uso do solo, que também é muito importante. A gente vê regiões com pastagem, região com plantios de lavoura, eventualmente café, cana. Isso muda muito a qualidade do solo em questão. Após isso, vamos ao escritório e elaboramos o relatório que vai ter como base a planilha de pontuação de aptidão florestal ou agroflorestal. Nessa planilha são levantadas todas essas premissas que a gente viu aí anteriormente e nós damos 5 classes para a área de plantio escolhida. Essas 5 classes são ótima, boa, regular, restrita e inapta, Variando de 1 a 10 essa pontuação,
a gente chega no cálculo aí para a área que o proprietário escolheu, ou eventualmente para a propriedade como um todo, como tem alguns clientes nossos que já trabalham dessa forma. E também os posteriores que vão ser executados, então a parte de implantação, como deve ser feita essa implantação, bem detalhado durante o relatório, né? Então tem toda a parte de preparo de solo, recomendações aí com a análise que foi retirada da propriedade, e também alguns passo a passo para fazer o plantio das mudas. Dentro disso, a gente faz uma proposição de croquis, uma ideia de croquis que o cliente pode plantar e com as espécies que deverão ser introduzidas nesse sistema florestal ou agroflorestal, e também algumas etapas da manutenção que vai seguir durante o primeiro ano do plantio. Importante também, né, Matheus, que nesse mapeamento que é feito na propriedade, o engenheiro já faz o talhonamento da área, talhão 1, talhão 2, talhão 3, e define a aptidão muitas vezes, qual é o melhor talhão. Esse talhão está um pouco melhor, aquele talhão é um pouco pior, então para esse aqui pode ser o mogno africano, para aquele lá pode ser o jequitibá rosa, para o outro pode ser o louro pardo, enfim, é uma visão geral com um mapeamento da propriedade que vai orientar futuramente a elaboração do projeto técnico. Exatamente. Né? Porque se o cliente pretende fazer um projeto de grande monta, de grande escala, ele com certeza vai precisar de um projeto que detalhe todos os procedimentos do ano 1 ao ano 20, ao ano 25, ao ano 30, e o talhonamento para isso é realmente muito importante. Né? Muito importante por conta das diferenças que a gente observa em cada uma das áreas. Sim. A gente tem exatamente essa parte de fertilidade do solo e eventualmente até declividade diferente, rochosidade também é um fator muito importante na física do solo. Enfim, esse dividendo aí dos talhões também é muito importante para que o projeto tenha um sucesso. Sim. E aí depois de definido toda essa pontuação, né? Bom, a classe da área é apta, ela é ótima, ela é boa, ela é regular, ela é restrita, ela é inapta. Quando a gente tem essa visão, a gente consegue orientar corretamente o produtor. Porque muitas vezes o produtor ele nos procura querendo fazer um investimento de grande monta. Né? Se ele vai fazer um investimento de 10, 20 hectares, realmente é algo significativo. Pode ser que para uns não, mas como a gente está falando de uma atividade que não tem linhas de crédito ainda disponíveis para longo prazo, a gente tem sempre o recurso próprio. Né? Então, ao invés de fazer um plantio de um ano, de 100 mudas, de 30 mudas, de 50 mudas, onde você não vai ter uma visualização geral de se vai ser apto ou não plantar no longo prazo, o importante é contratar uma equipe. Aqui na Futuro Florestal a gente oferece esse serviço já há muito tempo, a gente tem muita experiência, tanto em plantios próprios quanto de plantios de terceiros, que a gente dá assistência há mais de 10 anos, então a gente consegue orientar adequadamente. Né? É bom ter uma equipe, uma empresa que faz isso na prática já há muito tempo. Né? A gente está aí já com florestas aqui do grupo há quase 20 anos, produzindo, conduzindo no dia a dia, né? Podas, desbastes, nutrição. Né? Nossos engenheiros têm engenheiros com mestrado em nutrição, mestrado em genética, então é sempre importante que isso seja feito de forma adequada. E aí o seu projeto ele é apto, né? Condição ótima, boa, regular ou restrita. Bom, você precisa ter um número inicial. A gente tem lá como fazer para você, nesse relatório, né, Matheus, inserir o fluxo de caixa do projeto resumido. Aquele que fala quanto que você gasta ano a ano e quanto que você tem de estimativa de receita, né? Para que você possa fazer conta. Bom, se eu vender em tora, se eu vender em madeira serrada, lógico que caso o seu projeto precise de um plano de negócios, algo mais elaborado, nós também prestamos esse tipo de serviço. Aqui a gente está falando da análise de aptidão, inserindo um fluxo de caixa resumido, onde você pode ter esse overview, né, de vou fazer, não vou fazer. E uma coisa importante, que eu acho que é importante mencionar, né, Matheus? Às vezes a gente pega uma visita técnica para ir visitar já uma fazenda implantada, ou uma fazenda que implantou e deu algum problema logo no primeiro ou segundo ano. Quando a gente chega lá,
às vezes a gente pega uma fazenda que contratou esse serviço de análise de aptidão de uma empresa e, infelizmente, os critérios utilizados não foram adequados e não teve aptidão, porque ou a equipe não tinha a dinâmica adequada, né, com a espécie que estava sendo escolhida, o mogno africano, a teca e essas espécies tropicais que a gente trabalha, ou porque a empresa, na verdade, estava interessada em vender as mudas, né? Aqui na Futuro Florestal você não vai correr esse risco. A gente, infelizmente, né, a gente sabe que tem projetos que nós não vamos conseguir comercializar as nossas mudas, porque é uma área inapta, seja pela topografia, seja pelo clima, seja pelo solo, né, que é inadequado. Então, não adianta você procurar uma área, se você ainda está procurando uma área para comprar, uma área com custo barato, né? O melhor custo que eu achei. Aí você vai ver uma área toda pedregosa, com solo raso, topografia ruim, chove pouco, ou então tem geada. Então todos esses itens, né, são importantes para definir a melhor área para plantar. É isso que faz a análise de aptidão. Ela traz segurança para o produtor, né? Quando a gente fala de um projeto de madeira nobre, a gente está falando no investimento inicial de 15 a 20 mil reais no primeiro ano. Então se você vai investir em 10 hectares, a gente está falando de 200 mil reais. A gente está falando de, às vezes, de 250 mil reais. É um investimento significativo. Então você precisa estar amparado por uma equipe técnica que sabe aquilo que está fazendo, né, Matheus? E consegue te orientar de forma adequada, né? Como você seguir ou não para aquele projeto. Então, conte com a gente, conte com a Futuro Florestal, com a experiência dos nossos engenheiros, para fazer esse procedimento antes de reservar suas mudas, antes de começar o seu projeto na prática. Conte com a gente. Valeu!